Paz do Senhor, queridos. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Amém. Para alguns que não me conhecem, meu nome é Diógenes. Para aqueles que me conhecem também continua sendo Diógenes. Piadinha sem graça já, né? Amém. Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus compartilhou comigo. Quero compartilhar sobre a bondade de Deus e como a religião a distorceu da velha à nova aliança. Amém? Quantos acreditam que Deus é bom? Amém. Deus é bom e é a sua natureza. Amém? Todos concordam? Os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com a sua autorrevelação e que nos ajudam a entender quem Deus é. É importante entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena e compreensiva aos homens. Sobre esse aspecto, não se pode expressar o ser de Deus de uma forma adequada com alguns atributos, palavra ou frase. Ou seja, mesmo o estudo sobre os atributos de Deus os descreve de forma limitada, pois Deus em sua plenitude é completamente incompreensível para nós. Ou seja, mesmo com os estudos que nós temos, com tudo o que nós temos hoje de conhecimento, estudo, não consegue descrever a plenitude de Deus. Amém? Porque mesmo nós estudando isso, ainda é limitado, porque Deus ele é bem maior do que isso. Amém? Quando estudamos os atributos de Deus, mesmo de forma limitada, podemos vislumbrar o seu caráter, entender um pouco mais sobre quem Ele é e como Ele é. E consequentemente adorá-lo e atribuir-lhe glória de uma forma mais apropriada e consciente. Amém? Quero dar um exemplo bem breve. O homem continua sendo homem mesmo que não tenha alguns de seus atributos humanos. Ou seja, eu sou o Diógenes e aí tem um atributo, um atributo que eu sou bom, né? E aí de repente eu não sou mais bom. Eu continuo sendo humano ou não? Eu continuo sendo humano. Eu sendo bom ou não, eu continuo sendo um ser humano. Mas diferente de Deus, já Deus, diferente disso, não pode ser Deus se lhe faltasse um dos seus atributos, pois Ele é perfeitamente expresso em cada um deles. Estudando mais a fundo sobre a natureza de Deus, podemos encontrar vários atributos, dividi-los entre incomunicáveis e comunicáveis. Basta nos entender que Ele é totalmente o que o define. Ele é todo amor, assim como Ele é toda justiça, bondade, sabedoria, veracidade, santidade, liberdade, misericórdia e paz. Amém? Ou seja, nós não conseguimos tirar esses atributos de Deus, porque são atributos que definem quem Ele é. Amém? Diferente do homem. O homem, se ele perder algum atributo, ele continua sendo homem. Mas Deus não. Deus ele é bom, Ele é perfeito, Ele é fiel. Esses são atributos que definem quem Ele é. E nós não conseguimos tirar isso dele. Amém? Mas, infelizmente, muita gente acaba criando para si a visão de um tipo de Deus tendencioso, que nada tem a ver com a verdade de Deus. Isso caracteriza distorção causada pela religião entre a velha e a nova aliança. Quero falar um pouquinho sobre a bondade. A bondade, esse atributo, está diretamente ligado ao atributo do amor, enfatizando a benevolência de Deus para com suas criaturas. A bondade de Deus também implica na realidade de que tudo o que Ele fez e faz essencialmente é bom e legítimo, mesmo que o homem não compreenda ou mereça. Amém? Quero ler um versículo, gostaria que vocês abrissem em Efésios 2, 6 ao 7. Efésios 2,
6 ao 7. Amém? Todos conseguiram encontrar? Então vamos lá. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar na era que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Quantos estão comigo aqui? Amém? Preciso de pessoas incendiadas aqui hoje. Amém? Então, mesmo nós ainda não merecendo, Deus ele envia o seu Filho por nós, para que hoje nós pudéssemos estar assentados à direita de Deus Pai. Isso faz parte do caráter de Deus, a bondade de Deus. Amém? E olha que incrível. Quando Jesus veio à terra, ele expressou perfeitamente quem Deus é. Deus é. Jesus só fez aqui na terra aquilo que ele viu o Pai fazer no céu. Aleluia. Portanto, Jesus demonstrou a bondade de Deus em suas atitudes, libertando os cativos, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, acima de tudo demonstrando quem Deus é através da sua vida. Ou seja, Jesus vem com um propósito, né? E além disso ele vem e caminha na terra vivendo plenamente aquilo que ele viu Deus fazer. Ele demonstra plenamente quem Deus é, nas suas atitudes, nas suas escolhas. Amém? Mas infelizmente, queridos, a religião ela distorceu a imagem perfeita de Deus, atribuindo a Ele atitudes e uma imagem que não corresponde à sua natureza original. Gostaria que você fixasse essa palavra, original. Amém? Natureza original. Quero dar um exemplo bem breve. Tinha um pastor e ele estava à frente de uma denominação e ele tinha um sonho junto com o presbitério de fazer algumas mudanças no prédio. E aí chegou um determinado momento que eles conseguiram arrecadar o dinheiro que precisava. E eles então, empolgados, contratam um mestre de obra para dar início a essa obra. E aí esse mestre de obra dá início a essa obra e começa a fazer tudo aquilo que precisava ser feito no prédio. Porém, esse pastor ele estava tão empolgado por aquilo que Deus estava fazendo, que ele queria participar. Ele queria fazer parte daquilo que estava sendo construído ali. Ele queria pegar a mão na massa, sabe, fazer parte disso. Então ele procura o mestre de obra e ele pede: cara, eu quero fazer parte disso, eu quero te ajudar de alguma forma. E o mestre de obra, mesmo olhando para ele, vendo que ele não tinha nenhuma capacitação para ajudar na obra, mas vendo a empolgação do pastor, então ele decide passar uma tarefa para ele. E ele fala: cara, nós temos aqui 100 unidades de madeira para ser cortada na mesma espessura, uma espessura de 2,5 metros. E aí você pode fazer isso durante o final de semana, e na segunda-feira eu chego e dou início àquilo que eu preciso fazer com essa madeira. Então, esse pastor empolgado começa a fazer o trabalho. E ele pega e mede a primeira madeira com 2,5 metros e corta. E aí ele pega esse corte, essa madeira que já está cortado, e ele corta a próxima madeira. E, consequentemente, ele usa o segundo molde para moldar a terceira, e por diante ele vai fazendo dessa maneira. Ele vai cortando. Eu não sei você, não precisa ser nenhum mestre de obra aí para entender que vai dar errado. Se você pega o primeiro corte, você não usa a mesma trena, você usa o molde primeiro, o corte vai dar diferente na outra, e a outra vai ficar um pouquinho maior, e assim por diante. Então, o que aconteceu? Deu errado. Poderia ter dado certo de alguma maneira, assim, 1 ou 2, 3 madeiras? Poderia, mas em quantidade não deu. E eu quero trazer essa história, essa ilustração para a nossa vida real.
Esse exemplo ele é muito importante, que ele demonstra perfeitamente o que a religião fez com a imagem original de Deus. Ou seja, eu não sei vocês, mas eu venho de uma família que a maior parte já era um cristão. Então eu convivi numa família, um pouco não era, um pouco era, mas eu fui crescendo e aí as pessoas falavam, meus familiares, pessoas mais próximas falavam como Deus era. Se eu fazia alguma coisa, Deus falava para mim, olha, cuidado que Deus vai te castigar. Ou outras expressões. Então eu fui crescendo com essa mentalidade. Eu fui crescendo com essa medida que passaram para mim. E eu fui crescendo, e aí eu fui passando isso para frente. Mesmo que ainda não era um cristão. Mas eu tinha a mentalidade daquilo que passaram para mim. E isso é algo que a religião, ela distorceu a imagem de Deus. Porque a partir do momento que eu me relaciono com Deus, a partir de algo que me passaram, só vou passar aquilo que eu aprendi. E Deus, Ele nos chama para um relacionamento. Ele nos chamou para nós descobrirmos a sua forma original, a primeira medida. Só que isso me chama a atenção de algo, queridos. Para mim saber a forma original de quem Deus é, eu preciso decidir algo na minha vida. Eu preciso decidir ter um relacionamento com Ele. Se eu não tiver um relacionamento com Ele, eu não consigo descobrir quem Ele é. Quantos aqui conhecem o nosso guarda que temos ali? Vocês sabem o nome dele? Alguns sabem, né? Pois é, eu conheço ele bem pouco. Se alguém vir me perguntar algumas coisas sobre a vida dele, eu não vou conseguir falar. Eu sei muito pouca coisa dele. E muitas pessoas, elas têm se contentado em viver uma vida onde elas só conhecem Deus de ouvir falar. Ou aliás, tem pessoas que só passam para frente aquilo que outras pessoas falaram. Ou elas falam testemunho que elas ouviram outras pessoas falarem. Porque elas estão acostumadas a viver uma zona de conforto. Só que Deus, Ele nos chama para um relacionamento, descobrir quem Ele é, a sua forma original. Temos o nosso testemunho para contar. Amém? Portanto, nós temos uma responsabilidade de estar renovando a nossa mente todos os dias através da palavra de Deus e buscar um relacionamento puro e verdadeiro. Amém? Olha o que Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Esse povo pereceu por não conhecer quem Deus realmente é. Eles tinham sim um entendimento da lei, eles conheciam sim um certo entendimento, mas eles não conheciam quem Deus era. Eles conheciam a lei. E quando fala que esse povo pereceu por falta de conhecimento, é porque eles não conheciam quem Deus é. Amém? Quantos já ouviu falar aquela expressão assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento? Note, porém, que o povo, ele pereceu por falta de conhecimento, que é a intimidade com Deus. Nós precisamos entender que é primordial estar buscando renovar a nossa mente através das Escrituras, que é uma forma também de nos relacionar com Deus. Porém, queridos, Deus não se limita somente nas Escrituras, mas sim, Ele ama relacionar com os seus filhos de diversas formas. Amém? É primordial nós estarmos buscando um relacionamento com Deus através das Escrituras. Mas Deus, Ele não se limita somente nisso. Ele ama ter um relacionamento com os teus filhos. E Ele está ali, todo o tempo, esperando você ir e ter um encontro com Ele. Amém? Não se mede ninguém pela sua própria régua. Quero dar um outro exemplo para podermos fixar um pouco mais isso que eu estou tentando passar para vocês. Vamos
ilustrar. De repente o João, ele recebe uma ligação e ele descobre que ele recebeu por herança uma casa de um parente. Então ele vai até essa casa e ele olha todos os cômodos e tal, e de repente ele vê um quadro pintado, e nesse quadro está escrito um autor Vicente, vamos dar um exemplo. E esse Vicente, ele é um autor muito renomado, um cara que pintou altos quadros, os quadros dele são muito valiosos. Então o João, ele fica sabendo disso e ele procura, ele começa a pesquisar para tentar descobrir se esse quadro é ou não é um quadro verdadeiro de Vicente. E aí ele descobre que o Diógenes é um cara que dedicou muito, estudou muito sobre os quadros de Vicente. O Diógenes, ele sabe as inspirações que Vicente usava para fazer as pinturas. O Diógenes, ele sabe qual era as tintas que Vicente costumava usar, os pincéis, os quadros. Então o João, ele procura o Diógenes, ele procura o meu serviço. Então ele vem até mim e fala: Diógenes, eu tenho um quadro e eu preciso descobrir se esse quadro é ou não é de Vicente. Então eu começo um estudo. Eu vou até essa casa, eu pego esse quadro e eu começo com muito delicadeza, eu começo comparar esse quadro com os outros quadros que eu conheço de Vicente. Eu tento buscar nesse quadro qual é a inspiração que tem esse quadro, para mim entender se essa inspiração está de acordo com as inspirações que Vicente costumava usar. E eu tento também descobrir qual é a tinta que foi usada nesse quadro, para poder ligar se é de fato as tintas que Vicente costumava usar. Então eu vou com muita delicadeza, vou estudando e buscando decifrar se esse quadro é ou não é de Vicente. Amém? Observe, queridos, que essa aprovação não é uma opinião descuidada. Eu não estou fazendo algo de qualquer maneira para o João, porque está a minha carreira. Eu posso falar para ele que esse quadro e de repente esse quadro não for, e a minha carreira pode ir de água abaixo, porque eu sou um cara bem conhecido nas obras de arte, nessa área. Então eu sou um cara renomado nessa área. E se eu der qualquer tipo de aval para ele e não for, pode ir abaixo a minha carreira. Então eu preciso dar para ele um sim ou um não com muita delicadeza, com muita certeza. Amém? E trazendo essa ilustração para a nossa vida real, a descobrir a vontade de Deus em algumas das nossas situações mais difíceis, muitas vezes é tão mais fácil quanto usar o mesmo raciocínio que usamos nesse exemplo. Por exemplo, se alguém me liga ao telefone e me disser que a doença que estou sofrendo me foi dada por Deus para me ensinar a confiar nele, qual que é a minha responsabilidade nesse momento? Quando eu recebo essa ligação e alguém me diz isso: pinta esse quadro para mim. A primeira coisa que eu tenho que fazer é eu pegar esse quadro que acabaram de pintar para mim aqui e comparar com os quadros que Jesus pintou aqui na terra. Amém? Quantos estão comigo? Amém. Então eu começo a estudar com delicadeza qual é a pintura que acabaram de pintar para mim, e eu começo a comparar com as pinturas que Jesus expressou aqui na terra, e eu começo a ligar. Eu vejo a inspiração que essa pintura tem, e eu comparo com as inspirações de Cristo, e eu começo a identificar que essa inspiração que está aqui não tem nada a ver com a inspiração de Cristo. E eu começo a identificar que essas tintas que pintaram aqui para mim, de repente não tem nada a ver com as tintas que Jesus pintou aqui na terra. Porém, para que eu possa conseguir identificar se essa pintura aqui, ela de fato é ou não é de Deus, de Jesus, eu preciso entender de algo. Eu preciso conhecer o autor desses quadros. Pois se eu não conhecer o autor desse quadro, queridos, qualquer coisa que me disser, eu vou aceitar. Porque eu não conheço ele.
eu não sei discernir, eu não consigo diferenciar. Então eu vou aceitar. Então eu vou aceitar. Tem algo que eu bato muito nessa tecla com os meninos. Eu falo, galera, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. É primordial. Não tem como. É o que define um cristão. É o relacionamento. Amém? E infelizmente, queridos, me entristece ver pessoas tomando decisões. Às vezes as pessoas estão conosco ou em outros lugares e de repente a pessoa já não está mais lá. Ou a pessoa estava numa intensidade e de repente já não está mais. E aí você procura a pessoa e aí a pessoa fala para você que me disseram algo que eu não gostei. Fizeram algo comigo que eu não gostei. E aí a pessoa tem as suas escolhas. Eu respeito, ok? Mas isso demonstra com muita clareza para mim que quando as pessoas têm essa decisão, é porque elas não conhecem quem verdadeiramente Deus é, ou Jesus é. Porque quando vierem pintar algo para mim, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou comparar essas verdades, essas coisas que falaram para mim com as verdades de Cristo. E logo eu vou conseguir identificar que aquilo ali não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o propósito que Deus tem para mim. Eu não consigo agora de cabeça, mas tem um versículo que fala que todo é o homem que constrói a sua casa na areia. Vem o vento, a tempestade e derruba. Mas sabe é o homem que constrói a sua casa na rocha. Quem é a rocha? Cristo. Então eu estou alicerçado hoje em Cristo. Eu busco a intimidade em Cristo. Eu começo a buscar a intimidade com Deus para que eu possa estar cada dia mais alicerçado nele. E quando vier a tempestade, quando vier as vozes que não é vozes de Deus, eu vou conseguir identificar. E pode vir os ventos, eu vou estar alicerçado em Cristo Jesus. Amém? Aleluia! Deus é o maior de todos os artistas. Nos deixou muitas obras-primas em Mateus, Marcos, Lucas e João. A história das caminhadas do Mestre é cheia de pessoas sendo curadas, uma após outras, sendo libertas pelo amor dele, Pai, amor dele, um Pai perfeito. Ao estudar esses quadros do Evangelho, devemos observar que não consigo encontrar nenhuma pintura com a mesma pincelada ou cores. Não há um único exemplo de Jesus dando uma doença a alguém. Na verdade, o seu estilo de vida era justamente o oposto. Ou seja, eu consigo identificar quando eu tenho um relacionamento com Ele, quando eu tenho uma entrega totalmente de coração. Eu consigo identificar porque eu conheço as verdades dEle. Amém? A bondade de Deus se revela em todos os momentos. Há 7 anos atrás, onde eu morava, os meus pais eles se separam. Meu pai faz uma escolha, vai morar com outra mulher na mesma cidade, e chega um momento que nós precisamos sair deste lugar, porque já estava difícil o convívio. E a gente vem para Lucas de Rio Verde. E nessa cidade eu tinha uma vida totalmente distorcida da vida que eu vivo hoje. Eu tinha uma vida totalmente depravada. E eu chego aqui e eu continuo no mesmo ritmo. Eu continuo no mesmo ritmo, ainda pior, porque eu tinha mais dores, mais feridas no meu coração. E eu continuo, ao ponto de eu parar na delegacia, ficar preso por conta de embriaguez, desacato à autoridade. E aí eu me pego dentro de uma cela com 3 bandidos, e eu fico ali por 2 dias, e eu começo a refletir a minha vida. E eu começo a refletir a minha vida, e aí eu começo a lembrar daquilo que a minha avó me dizia. Todos os dias, todos os finais de semana ela ia na minha casa e ela falava para mim que Deus tinha um propósito na minha vida. Filho, Deus tem um propósito na sua vida e Ele vai se cumprir. Filho, eu liguei para sua mãe e ela me disse que você estava fora, né? E eu passei a noite orando, intercedendo por você.
Eu quero abrir parênteses. Quantas pessoas intercessoras temos aqui? Queria abrir parênteses, eu queria falar algo para vocês. Muito obrigado pela decisão de vocês. Porque faz uma diferença incrível. Pessoas que decidem interceder uma pelas outras e pelas nações. Isso é algo que faz diferença. Tenham pessoas e decidam ser pessoas que intercedam umas pelas outras. Amém? Então eu paro dentro deste lugar e eu começo a me lembrar daquilo que a minha avó falava para mim. Que Deus tinha um plano na minha vida, um projeto na minha vida. E aí eu começo a lembrar disso e eu começo a falar com Ele. Deus, se de fato o Senhor tem um plano na minha vida, como assim a minha avó me disse, porque eu não conhecia Ele. Se o Senhor de fato tem um plano na minha vida, eu quero ser transformado. Só que algo eu afirmei com Deus. Eu sempre convivia com pessoas que 1 ano ou 6 meses, uma temporada, elas passavam dentro de uma denominação, se dizendo cristão. E de repente, o outro ano, elas estavam comigo na mesma mesa, bebendo e fazendo as mesmas coisas que eu fazia. E eu tinha no meu coração, mesmo que eu ainda não tinha convicção do tempo que eu ia entregar minha vida, mas eu sempre falava algo: Deus, o dia que eu entregar minha vida para Ti, eu quero ser alguém intenso. Eu não quero começar algo e parar ou voltar. Não quero ser inconstante. Eu quero ser alguém constante. Alguém que decidiu e vou até o fim. Então eu falo: Deus, eu aceito o Senhor, mas eu quero ser transformado. Eu quero ser libertado dessa vida. E eu saio daquele lugar, entrego a minha vida para Cristo. E Ele começa a fazer transformações na minha vida. E eu queria fazer uma pergunta para você. Deus, Ele teve alguma coisa a ver com a separação da minha mãe e do meu pai? Foi Deus que fez isso para poder eu vir para Lucas Gil Verde e aqui eu tenho encontro com Ele? Não tem nada a ver, queridos, com o caráter de Cristo. Não tem nada a ver com o caráter de Cristo. Só que olha que incrível. Deus, Ele não é responsável por tragédia em nossas vidas, mas Ele tem uma grande habilidade de realizar coisas grandiosas através delas. Isso é bondade. Amém? Mas isso exige de nós decisões. É decisão. Estava compartilhando com o Dani essa semana. Eu falei: Dani, eu preciso compartilhar algo com você. Porque quando nós entregamos as nossas vidas e nós somos batizados, é uma decisão, ok? Todos concordam comigo? Porém, eu falando com ele, falei assim: Dani, o decorrer da nossa vida como cristão, todos os dias nós temos que tomar decisões. Tem algumas pessoas aqui, alguns jovens que estão fazendo academia, e nós estamos fazendo 5 horas da manhã. Nós acordamos 4h30, outros acordam 4 horas, e nós vamos. Porém, tem dias que o meu corpo não quer ir, mas eu mando nele e falo assim: você vai. Nem que eu fique o dia parecendo um zumbi, mas eu vou. Eu decido ir. E a vida cristã, queridos, não vai muito longe disso. Para mim viver algo mais intenso em Deus, para mim viver algo mais profundo nele, mergulhar em águas mais profundas, eu preciso decidir. Eu preciso querer. Infelizmente, pessoas têm se acostumado a viver águas rasas. Sabe? Tá bom aqui. Eu não sei vocês, mas eu quero mergulhar em águas mais profundas em Cristo. Eu quero conhecer coisas novas. Eu quero viver coisas novas. Eu quero ter uma vida de entrega mais intensa nele. Mas isso vai exigir de mim decisão. E quando Jesus está caminhando na praia, na areia da praia, ele avista os futuros discípulos e ele vê alguns pescando. Então ele chega até esses homens e diz: me acompanhe, deixe de ser pescador de peixe e eu vou fazer vocês serem pescadores de alma. E aí então esses homens têm uma decisão. Eles decidem viver o que Cristo chamou eles para viver. Eu quero te motivar a algo. Viva aquilo que Cristo te chamou para viver. Todos nós temos um propósito. Todos nós fazemos parte do mesmo corpo.
É como o Dani deu um exemplo ontem. Aquela parede tem um buraco. Está faltando algo ali. Às vezes, quando nós não entendemos qual é a função nossa no corpo, o corpo ele fica faltando algo. Amém? O microfone está falhando. Ao redimir o homem, Jesus recuperou o que o homem deram ao diabo. Do trono de triunfo, ele declarou: toda autoridade me foi dada do céu e na terra. Ide, portanto, Mateus 28, 18. Em outras palavras, Jesus fala: peguei as chaves de volta, e agora vão e usem-na para recuperar o que foi perdido. Nessa passagem, Jesus cumpre a promessa que ele fez ao discípulo quando disse: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Mateus 16, 19. Ou seja, Deus ele é tão bom, tão misericordioso conosco, que ele pega o que ele tinha de melhor, queridos. Ele não pegou um anjo, falou assim: vai você lá morrer por eles. Não, ele pegou o que ele tinha de melhor para vir na terra. Ele pegou o seu filho. Entende? Não sei vocês, queridos, mas é algo tão delicado você ter essa revelação de que ele pegou o que ele tinha de melhor. E muitas das vezes nós oferecemos só o que está nos restando, não o que vem primeiro em lugar nas nossas vidas. Queria dar um exemplo aqui, mas um pouquinho fora do contexto, mas seria legal, viu? Eu ouvi falar um pastor que está construindo algumas coisas em outros países. E ele testemunhando que eles têm vivido coisas extraordinárias lá. Pessoas que têm entendido o que Deus fez por elas, o que Jesus fez por elas. E as mesmas coisas que elas têm na casa delas, que elas têm desfrutado de melhor, elas têm dado melhor ainda para o prédio ao qual eles têm congregado. Ele falou: cara, muitas pessoas querem o melhor para elas, para a casa delas. Mas quando se diz igreja, quando se diz prédio, elas dão o que resta. Essas pessoas ainda não teve entendimento do que Deus fez por elas. Amém? Mas o plano original nunca foi abortado. Ele foi plenamente cumprido de uma vez por todas. Na ressurreição e ascensão de Jesus, devemos então ser completamente restaurados ao seu plano de governo, como um povo criado à sua imagem. Nascemos para governar sobre a criação e sobre as trevas, para saquear o inferno, para resgatar o que se dirigia para lá e para estabelecer o governo de Jesus por onde quer que preguemos o Evangelho. Ou seja, Jesus ele nos deu agora a oportunidade, Deus ele nos dá a oportunidade de participar daquilo que Ele está fazendo. Ele nos capacitou, Ele nos deu livre acesso para que hoje nós possamos ir e pregar o Evangelho, manifestar o reino dEle. Mesmo nós não merecemos, mesmo a gente ainda não merecendo aquilo que Ele fez por nós, mesmo o homem tendo pecado, Ele ainda envia o melhor que Ele tinha, para que hoje pudéssemos ser adotados e participar daquilo que Ele está fazendo, e sermos aquilo que Ele criou nós para sermos. Amém? O reino significa domínio do rei. No propósito original de Deus, a humanidade governa sobre a criação. Agora que o pecado entrou no mundo, a criação foi infectada pelas trevas, como a doença, a enfermidade, o espírito atormentadores, a pobreza, os desastres naturais e a influência demoníaca. Nosso governo
ainda está sobre a criação, mas agora ele está focado em expor e desfazer as obras do diabo. Devemos dar o que recebemos para alcançar o objetivo. Amém? Quantos estão conseguindo compreender? Mateus 10, 7 ao 8. Vamos abrir? Amém? Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça. Dei também de graça. Amém? Se eu verdadeiramente recebo poder ao teu encontro com Deus de poder, estou equipado para ser esse poder. Amém? Então Deus envia o seu Filho e nos capacita para podermos ir e fazer tudo aquilo que Jesus fez. E Jesus vem e expressa perfeitamente quem Deus é e nos ensina como caminhar. E Ele nos capacita, Ele diz: eu vou para o Pai, mas vocês farão coisas maiores a qual eu já fiz. Nós vamos fazer coisas maiores a quais Ele fez. Amém? Só que exige de nós uma decisão. Conhecer quem Ele é e viver o que Ele tem para nós. Quantos concordam? Queridos, estou sentindo um pouco vocês um pouco dispersos, outros meio com sono. Queria fazer uma atividade com vocês. Quero que vocês declarem algo em voz alta. Deus é bom. Em todo o tempo Deus é. Senti um pouco. Deus é bom. Em todo o tempo Deus é. Amém. Uau. Uau. Uau, tinha uma... Manel falou assim: mano, quando você subir lá, você não deixa de falar a sua expressão, tá? Tá bom então. A bondade de Deus traz identidade, queridos. Minha fé vai até onde o meu entendimento sobre a bondade de Deus me leva. Ou seja, quanto mais eu conheço dele, quanto mais eu tenho intimidade com ele, mais a minha fé é elevada. Quanto mais eu busco dele, mais a minha fé é elevada. Quanto mais eu conheço dele, eu conheço as verdades dele. Quando eu me deparo com mentiras, com situações que eu sei que aquilo ali não é verdade, eu me posiciono em quem eu sou nele. E eu vou contra essas mentiras. Amém? Porque Cristo já nos capacitou. Ele já fez tudo por nós. Amém? Quanto mais eu busco um relacionamento saudável e puro com o Pai, mais eu conheço a sua natureza e o seu coração. Com isso, eu posso desfrutar de tudo aquilo que Ele fez através da sua vida de Jesus. E então eu começo a desfrutar da verdadeira identidade que Ele me deu. Queria chamar o pessoal do louvor. Queria pedir para vocês ficarem de pé. Desde o momento que
eu fiquei sabendo que eu ia me convidaram, me falaram para me ministrar no culto. Eu comecei a orar e comecei a pedir a Deus a direção dele. Pedi para ele: Pai, as palavras que saírem da minha boca não sejam de mim, mas que venham diretamente do teu trono. Eu senti muito Deus falando comigo sobre pessoas, Ele chamando pessoas para ter decisões. Decisões de mergulhar mais nele. Decisões em ter mais intimidade dele. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar por você. Enquanto isso nós vamos ministrar um louvor. Podem apagar essas luzes? E eu quero pedir para você, não preste atenção na pessoa que está ao seu lado. Alinhe seu coração com o Pai. E peça para Ele qual é a decisão que Ele quer que você tome hoje.